Olá, eu sou Roberto Monteiro e este é o curso Sistemas Distribuídos. Na aula de hoje aprenderemos a criar programas paralelos utilizando threads. O modelo mais comum de threads é chamado de pthreads. Tem esse nome porque é a implementação de threads do padrão POSIX. O POSIX foi criado pela I3E em 1995 com uma especificação alternativa para o sistema Unix. Então ele implementa todas as chamadas de sistemas do sistema Unix. O que são threads? Threads são subprocessos que são executados concorrentemente. Se diz que de forma pseudo-paralela. Por que pseudo-paralela? Porque pode estar realmente sendo esses subprocessos podem estar realmente sendo executados paralelamente se a máquina tiver diversos núcleos, ou pode ser que estejam sendo executados sucessivamente. Um processo executa por uma fatia de tempo, que normalmente é chamada de quantum, e após essa fatia de tempo ele é interrompido e outro processo passa a execução. E fica executando essa troca de um processo para outro, dependendo da forma como o sistema operacional estiver sendo implementado, passando de uma fila para outra ou na forma de uma fila circular, round robin, por exemplo. Aí depende da implementação do sistema operacional. A questão é que esses subprocessos que executam concorrentemente, eles compartilham regiões, compartilham recursos. E esses recursos podem ser desde memória a dispositivos que eles podem estar acessando simultaneamente. As threads podem ser implementadas de duas formas, no espaço de usuário ou no espaço de sistema. As threads implementadas no espaço de usuário, elas executam de forma cooperativa. O que quer dizer isso? Elas dividem o tempo de processamento do programa principal, enquanto que as threads de sistema, elas rodam de forma preemptiva e são controladas pelo sistema operacional. Cada uma dessas threads vai receber seu próprio tempo de processador e um PID, o identificador de processo. No diagrama que aparece no slide, nós vemos a forma como as threads são implementadas nos sistemas operacionais. Nós temos uma camada de sistema que executa, uma camada de sistema operacional que executa exatamente em cima do hardware e funciona como uma abstração que esconde dos processos dos programas a complexidade de acesso a esse hardware e em cima dele nós temos os processos. No modelo de processos onde não existem subprocessos, cada processo executa acessando os recursos através do sistema operacional. Quando nós temos um modelo de threads, onde existem subprocessos, dentro de um mesmo processo podem existir diversas subrotinas, nesse caso nós chamamos de threads, e essas subrotinas executam paralelamente. Normalmente uma subrotina é uma função, quando implementada na linguagem de programação C. Por que utilizar threads? De um modo geral, para ganhar performance. Se nós podemos dividir um processo em partes e essas partes executarem simultaneamente, naturalmente nós vamos conseguir completar a tarefa num tempo muito menor do que se ela fosse executada parte por parte e sequencialmente. Além disso, nós podemos utilizar melhor os recursos do sistema, porque muitas vezes o processador fica ocioso durante a execução de uma tarefa. Se nós tivermos é comum nós termos hoje em dia máquinas com 10 núcleos, 12 núcleos. Se nós temos uma máquina dessas com tantos núcleos, talvez somente 2 ou 3 núcleos estejam sendo utilizados. Se nós podemos dividir nossa tarefa em partes e cada uma dessas partes puder executar em um núcleo separadamente, nós vamos estar utilizando melhor esses recursos do sistema. Além disso, é possível priorizar tarefas. Se nós dividirmos o processo principal em partes, nós podemos determinar que algumas subrotinas têm maior prioridade na execução do que outras, e dessa forma também tem uma melhor utilização dos recursos. Também podemos tratar eventos de forma assíncrona. O que quer dizer isso? Ao clicar no botão para carregar um arquivo, por exemplo, nós podemos fazer com que a carga desse arquivo ela seja executada por um processo separado, liberando o restante da aplicação para que continue realizando outras tarefas. E também podemos utilizar alguma API, por exemplo, o MPI, para realizar um processamento distribuído,
onde os subprocessos podem ser executados utilizando núcleos em máquinas remotas. Por outro lado, é preciso realizar algumas considerações quando se vai optar pelo uso de threads. As threads só devem ser utilizadas quando houver realmente necessidade de paralelizar uma tarefa, e para isso é necessário perceber se a paralelização vai levar a um ganho de performance, e também é necessário ver se a portabilidade ela está em jogo na implementação. Caso a portabilidade não esteja em jogo e o sistema operacional onde for executada o sistema com threads for um sistema Unix, Linux, Mac, por exemplo, pthreads pode ser a melhor solução. Porém, quando a portabilidade ela é prioritária, né? Você deseja que sua aplicação possa ser executada em sistemas operacionais diferentes sem modificação, C11 threads ou C++ 11 threads pode ser uma solução muito melhor. Porém, C11 threads não está completamente implementado em todos os sistemas operacionais. Então é necessário fazer uma avaliação a respeito disso. Quando vamos realizar um projeto ou uma aplicação com o uso de threads, nós precisamos pensar em algumas considerações. Qual tipo de programação paralela vai ser implementada? É possível implementar de diversas formas. A programação paralela pode ser homogênea ou heterogênea. Se ela for homogênea, nós estamos considerando que somente um tipo de máquina ou sistema operacional vai ser utilizado. Se for heterogênea, nós imaginamos que as partes, os componentes da tarefa, eles podem executar em diferentes tipos de máquinas ou mesmo núcleos numa mesma máquina. Por exemplo, uma parte pode executar nos núcleos da CPU e outras da GPU. Essas informações são importantes na hora de determinar a forma como o projeto será conduzido. Haverá balanço de carga? O que quer dizer isso? Significa que há uma preocupação para que os núcleos estejam sendo utilizados com o mesmo percentual de utilização. Isso garante que um núcleo não fique sobrecarregado em relação ao outro. Isso acontece também na programação distribuída por vários sistemas ao longo de uma rede, se há a preocupação de que cada um desses sistemas não fique sobrecarregado. Haverá comunicação entre processos? O que quer dizer isso? Cada um dos processos que estiver participando da execução da tarefa, eles vão se comunicar, trocar mensagens entre eles? Bem, se for o caso, é necessário adotar uma solução que permita essa comunicação. Como é que vai se dar o acesso aos recursos compartilhados? Será necessário compartilhar a utilização da memória entre vários processos? Acessar arquivos simultaneamente? Como é que será feita a sincronização entre processos? Talvez a tarefa necessite que alguns subprocessos executem e terminem sua execução antes que outros possam continuar o processamento. Nesse caso, é preciso pensar como é que vai ser feito isso. Haverá condição de corrida? O que quer dizer isso? Quando nós implementamos um programa paralelo, sobretudo com threads, pode ser que dependendo de qual thread termine primeiro, o resultado seja diferente. É isso que se chama de condição de corrida. Se for o caso, pode ser necessário implementar alguma solução para tratamento de condições de corrida. Qual é a complexidade do programa? Talvez implementar threads no programa torne ele complexo demais para manutenção. Talvez o custo dessa manutenção não compense o ganho de performance. E qual é a relação custo-benefício nesse caso? Será que é melhor trabalhar com múltiplos processos ou trabalhar com threads? Talvez a implementação de threads torne o programa muito complicado, como eu falei anteriormente. Talvez seja melhor implementar um programa que seja capaz de trabalhar com partes de uma base de dados, por exemplo, e executar esse programa várias vezes na mesma máquina, e cada uma das instâncias desse programa trabalhar com uma parte dos dados. Essa é uma solução até muito comum, mas aí depende do problema que esteja sendo analisado. A biblioteca pthreads ela é dividida em 4 grupos de funções. Quais são as funções que estão implementadas? Gerenciamento de threads, para criação, separação e união de threads. Mutexes, que são subrotinas que permitem utilizar um tipo de variável especial chamado mutex. Os mutex são utilizados para controlar a exclusão mútua. Variáveis condicionais,
também são utilizados para controlar regiões críticas, mas de uma forma um pouco diferente dos mutexes. Sincronização, rotinas que permitem travar ou criar barreiras para leitura e escrita em determinados pontos do código. Esses 4 grupos, eles são divididos na implementação das funções utilizando prefixos. Então, nós temos o prefixo pthread, que é um prefixo usado de um modo geral para todas as subrotinas. Pthread atri, que é utilizado para controlar os atributos dos objetos de thread. Cada thread ela é acessada através de um objeto que faz referência a ela. E esse objeto tem atributos. Esses atributos são controlados pelas funções que têm o prefixo pthread atri. Pthread mutex. Todas as funções que permitem controlar os mutex contêm esse prefixo. Pthread mutex atri. Novamente, mutexes são objetos. Então, esses objetos são acessados e controlados através de seus atributos, que são setados pelas funções que contêm o prefixo mutex atri. Pthread cond. Todas as variáveis condicionais, todas as funções para acessar as variáveis condicionais têm o prefixo pthread cond. Pthread cond atri. A exemplo de mutexes, pthread cond atri permite setar os atributos das variáveis condicionais. Pthread key permite controlar objetos de dados específicos que têm chaves de pesquisa. E pthread rwlock são as funções que permitem travar ou destravar determinadas regiões de código para leitura e escrita. Como é que nós criamos uma thread? A primeira coisa é que todo programa deve incluir o arquivo de cabeçalho pthread.h. Além disso, para criar uma thread, nós chamamos a função pthread create, passando para ela um ponteiro para uma variável do tipo pthread t. Passamos também um ponteiro para uma variável do tipo pthread atri, que vai permitir setar os atributos da thread. Uma função, que será propriamente a thread, ela tem uma assinatura especial. Essa assinatura é uma função que recebe um único parâmetro, esse parâmetro do tipo void. E, por fim, uma variável, um vetor, na verdade, qualquer tipo de objeto que você possa passar, que vai ser passado como void para esta função chamadora. Para finalizar uma thread, nós utilizamos a função pthreadExcite, passando para ela também um objeto que será o valor de retorno da thread. Vejamos um exemplo. Neste exemplo, nós incluímos os arquivos de cabeçalho pthread.h, iostream e stdlib.h. Estamos usando o namespace std e criando uma constante chamada numThreads com valor 5, que determina o número de threads que nós vamos criar. 5 threads. A thread será essa função allomundo que nós vemos. Observe que a função é do tipo void, ou seja, ela não retorna nenhum valor, mas ela recebe um atributo que é um ponteiro do tipo void. Neste caso, nós estamos chamando esse atributo de threadID. Para este exemplo, este atributo conterá um número inteiro que determina qual é o número da thread. Como este valor vem como void, nós precisamos convertê-lo para o tipo original dele. Nós vamos passar esse valor originalmente como um valor long. Então, nós criamos uma variável tid do tipo long e fazemos o cast de threadID para long e atribuímos a variável tid. A única coisa que essa thread faz é exibir na tela alô, alô mundo, exibido na tela alô mundo, e em seguida o número da thread, que é o TID que é passado. A primeira linha, system, echo, alô, sendo redirecionado para dev/null, é usada apenas para gastar tempo de processamento. Esse nome system é com letra minúscula. Saiu a letra S maiúscula, mas é minúscula. E, em seguida, chamamos pthreadExcite, passando null como valor para finalizar a thread. Na função main, nós recebemos os argumentos argc,
int argc e chargv, que são os parâmetros da linha de comando. E não vamos usar no programa, não vamos usar. E logo em seguida criamos uma variável, um vetor threads, com o tamanho num threads que foi definido anteriormente, igual a 5. É do tipo pthread-t. E criamos duas variáveis, rc e t. T vai ser exatamente o número da thread. Construímos um laço de repetição. Esse laço de repetição vai de 0 até num threads menos 1. Exibimos na tela criando a thread número, mostramos o número da thread. Em seguida, utilizamos pthread create para criar a thread, passamos o ponteiro para o vetor na posição t. Ou seja, a primeira thread terá o valor t0, então será passado o ponteiro para a primeira posição do vetor threads. Não está sendo passado nenhuma variável de atributo, que é o segundo parâmetro na descrição, como vimos aqui em cima, é a variável de atributo. Não vamos usar atributos, então passamos null. E passamos a função allomundo, que é a nossa thread propriamente dita. Aqui em cima, allomundo. Como parâmetro final, que é o valor passado para a thread, passamos o número da thread, representada pela variável t, no nosso laço for, e ele é convertido para void. Por quê? Porque allomundo recebe o valor como void. Caso tudo dê certo, o valor que RC conterá será um valor diferente de 0. Caso ele retorne 0, ocorreu um erro e será exibido o valor do erro na tela. Não, desculpe, o contrário. RC vai conter 0 caso não tenha nenhum erro e vai conter um valor diferente de 0 caso tenha apresentado algum erro. E em seguida, nós chamamos pthread-excite para finalizar essa thread. A thread main, a função main também é uma thread, por isso que nós finalizamos main com pthread-excite. Como é que nós compilamos um programa com threads? Chamamos o compilador GCC na linha de comando, passando para ele a opção pthread, seguido dos argumentos normais do compilador GCC. Neste caso, passaríamos o nome do programa allo.c, por exemplo. Se for em C++, chamamos o comando G++, seguido de pthread, os argumentos normais de linha de comando do programa em C. Nós teremos a oportunidade no laboratório fazermos um teste com o programa allomundo, aguardando a thread terminar. Quando nós estamos utilizando diversas threads, é interessante esperar que todas terminem antes de finalizar o programa. Como é que nós fazemos isso? Utilizando a função pthread-join. Usamos pthread-join passando para ela a variável que foi utilizada para criar a thread. Normalmente, nos nossos programas, será um dos elementos do vetor do tipo pthread que nós criamos logo no início do programa, seguido do valor de retorno. Na verdade, a variável que vai conter o valor de retorno do programa. Aqui a gente tem um exemplo, onde o início é bem parecido com o programa que vimos anteriormente, exceto que adicionamos o arquivo de cabeçalho math.h, porque nós vamos utilizar as funções seno e tangente neste programa, somente para ganhar tempo, ou melhor, para consumir tempo de programação. Vamos criar somente 4 threads, utilizando a constante numThreads, e criamos a thread chamada tarefa. Tarefa também recebe o thread ID, como fizemos no exemplo anterior. Criamos uma variável auxiliar chamada result, do tipo double, que vai ser utilizada para acumular os resultados de uma soma que nós vamos estar fazendo somente para consumir tempo, para que a thread execute mais devagar. E possamos observar alguns dos fenômenos que são comuns em threads. Por exemplo, a thread 0 não necessariamente terminará antes da thread 1, ou começará antes da thread 1. Não sabemos a sequência que isso vai acontecer. E nós ressaltamos esse fenômeno como fazendo com que as threads demorem um pouco mais de executar. Se elas executarem muito rápido, esse fenômeno pode não ser percebido claramente no console ao executar o programa. É exibida a mensagem, iniciando o thread, número da thread, e em seguida é feito um laço de repetição,
onde são somados os números de 0 a 999.999, e esse resultado é calculado o seno, depois multiplicado pela tangente e somado ao valor anterior. Então, uma soma cumulativa. Ao final, quando a thread termina, é exibido o número da thread e o resultado que ela obteve somando esses valores. Chamamos pthread_excite para terminar a thread. O programa main muito parecido com o anterior, muito parecido, exceto que temos um thread join no final. Criamos a thread normalmente, utilizando o vetor thread num threads. Neste caso, vamos utilizar uma variável de atributo, que estamos chamando aqui de atri. Utilizaremos também as variáveis RC e T. RC para conter o resultado da criação da thread, T para conter o número da thread. Chamamos pthread_init para inicializar a variável de atributo. E utilizamos a função pthread_atri setTheFullState para sinalizar que esta thread ela é joinable, ou seja, ela pode ser unida. Se a thread não for sinalizada como joinable, vai ocorrer um erro no thread join, ao tentar uni-la com as demais threads. Entramos no laço de repetição onde criamos todas as threads. Neste caso, estamos passando o atributo, a variável atri, como um ponteiro na criação da thread. O restante do laço for exatamente igual ao do programa anterior. Uma vez que já utilizamos o atributo ao sair do laço for, nós destruímos a variável de atributo chamando pthread_atri_destroy para economizar recursos de memória. Entramos no novo laço de repetição e chamamos pthread_join para unir todas as threads, passando para ela um ponteiro, o vetor na posição T, e a variável status ela vai ser observada para ver se ocorreu algum erro durante a criação a união, né, das threads utilizando pthread_join. Feito isso, chamamos pthread_excite. Como nós juntamos as threads, o programa não vai finalizar logo, ele vai esperar que todas as threads terminem para que ele possa finalizar também. É comum que num programa paralelo tenhamos recursos compartilhados. Que recursos compartilhados são esses? Às vezes são posições de memória, vetores na memória, às vezes são arquivos, bancos de dados. Para controlar o acesso às regiões críticas do programa, ou seja, as regiões onde as threads acessam esses recursos compartilhados, nós podemos utilizar mutexes ou variáveis condicionais. Vejamos como utilizar os mutexes. Mutexes são variáveis binárias, elas contêm somente o valor 0 ou 1. Assim é possível bloquear ou desbloquear uma determinada região crítica. Para bloquear uma região crítica, chamamos a função pthread_mutex_lock e passamos a variável mutex que estamos utilizando para controlar a região. E para desbloquear, pthread_mutex_unlock, passando a variável que utilizamos para desbloquear a região crítica. Vejamos um exemplo. Criamos um vetor .data. Esse vetor, uma estrutura de dados .data, criaremos o vetor depois. Uma estrutura de dados .data que contém um ponteiro para duas estruturas A e B, dois vetores A e B do tipo double. Temos uma variável sum do tipo double também e uma variável veclen que vai conter o tamanho do vetor que vai ser criado. Criamos duas constantes num thread com 4 posições e uma variável veclen que indica que cada um dos vetores terá 100 posições. Criamos uma variável para a estrutura .data, chamada .str. Um vetor, callThread, com tamanho no thread, que foi definido em cima, 4 posições, e uma variável mutexSum, para controlar o acesso à região crítica, que será exatamente o valor da soma dos vetores. Para testar os nossos mutex, nós criamos uma thread chamada .prod. Ela recebe como argumento o deslocamento no vetor que se deseja somar. Por que nós vamos fazer isso? Cada thread vai somar
uma fatia, uma determinada posição de dentro do vetor. Não todas as posições do vetor, mas uma fatia da posição do vetor. O offset ele recebe o valor de arg convertido para long. O tamanho do vetor é obtido a partir do campo veclen, colocado na variável len. E a posição inicial da soma é o offset que foi passado, vezes o tamanho do vetor. A posição final será a posição inicial, start, que foi obtido, mais o tamanho do vetor. As variáveis x e y vão ser ponteiros para o vetor A e o vetor B. Mais sum é o valor da soma local, que vai ser utilizada para somar os valores daquelas posições do vetor que foram passadas. Então, mais sum vai conter vai ser preenchido dentro de um laço for, que vai dentro da posição start até end, que é o segmento do vetor que essa thread estará manipulando para fazer a soma dos elementos nessas posições. E é feito com pthread lock, é feito o travamento do campo sum do vetor. Uma vez travado, pega-se a soma que foi obtida por essa thread e soma-se ao valor que já está lá. Esse valor que já está lá é o valor que outra thread somou, caso ela tenha tido a oportunidade de já ter feito a soma da fatia do vetor dela. Teremos a oportunidade de analisar com calma este programa no laboratório, na nossa aula de laboratório. Uma vez que tenha sido feita a soma e acrescentada a região crítica .sum, é utilizado pthread unlock para desbloquear a região crítica e a thread finaliza com pthread excite. O programa principal é muito parecido com o programa anterior, exceto que é utilizado o pthread join para juntar todas as threads e aguardar a finalização. E, uma vez que seja feita a finalização, é exibida a soma da região crítica, né, que é o campo sum de .string na tela. São deletados os vetores A e B, o mutex é destruído, utilizando o mutex destroy, e o programa é finalizado. Neste caso, nós criamos os vetores A e B, logo no início do programa da nossa função main, utilizando a declaração new do C++. Então, nós fazemos A igual a new e passamos para ele o tamanho do vetor que nós queremos criar. Dizemos que é o vetor double, com num_threads vezes veclen vezes o tamanho de double. Ele vai selecionar uma região de memória que tem o tamanho que nós atribuímos, né, que nós determinamos. Fazemos a mesma coisa para B. Preenchemos o vetor, tanto A quanto B, com o número 1. Definimos que o campo veclen é igual a constante veclen, que foi definida aqui em cima. Veclen. E é isso. Bom, e como é que nós controlamos o acesso à região crítica quando simplesmente bloquear ou não uma determinada região não é suficiente? Como é que nós fazemos isso? Nós utilizamos as variáveis condicionais. Como é que funciona uma variável condicional? Elas são criadas utilizando pthread cond signal e pthread cond weight. O que é que pthread cond signal faz? Ela incrementa o valor dessa variável de forma atômica, enquanto que pthread cond age decrementa o valor da variável. Isso permite que você controle uma fila onde, à medida que os processos vão chegando à região crítica, os que chegam primeiro são atendidos, os que chegam depois são atendidos depois. Vejamos um exemplo. Aqui criamos um programa com uma constante num thread indicando que serão criadas 3 threads, um contador de 10 posições, na verdade um indicador de quantas posições nós utilizaremos no contador, e um contador de limite de 12 posições. Criamos a variável cont com o valor inicial 0, uma variável thread IDs com 3 posições, preenchida com os valores 0 e 1,
uma variável mutex, chamada countMutex, e uma variável condicional countTreeShowed, que será utilizada como um limiar para o nosso programa. Aqui nós criamos uma função incCount, que incrementa o contador, recebe novamente o indicador do número da thread, como a variável t. Ele vai contar, vai ser feito dentro dessa variável count, vai ser feito um laço de repetição que vai contar até tcount, que foi definido anteriormente, aqui, tcount 10 posições. Dentro dela utilizamos o mutex lock para travar a utilização da variável count. Então, nós incrementamos ela aqui dentro do laço. Se count já for igual ao limite, enviamos um sinal, utilizando a variável countTreeShowed, que foi criada anteriormente. E ao enviar esse sinal, nós sinalizamos as outras threads que nós vamos utilizar a tela e vamos exibir a mensagem thread número da thread, o valor do contador, indicando que alcançou o limiar, né? Em seguida, mostramos o valor do contador novamente e desbloqueamos utilizando o pthread unlock. O sleep eu estava utilizando anteriormente aqui a função sleep só para contar tempo mais desnecessário. E temos uma outra função que simplesmente observa o contador. Essa função ela utiliza novamente o pthread lock para travar o mutex lock para travar o mutex contador. Se ele não estiver travado, aqui em cima, se ele não estiver travado, a função se passará adiante e vai entrar dentro de um laço de repetição, onde vai incrementar o contador com incrementos de 125 vezes. Caso já tenha sido travado, a função não vai conseguir fazer isso até que seja feito o incremento do valor do contador e seja exibido o valor na tela. Caso já esteja travado, ele vai seguir adiante, vai enviar um pthread conduit. O pthread conduit ele vai decrementar o valor do signal, né? E vai, veja só, uma variável wait precisa de um mutex. O que quer dizer que quando ele fizer uso desse wait nesse determinado momento, as outras threads elas também vão ser impedidas de trabalhar na região crítica. E aí será exibido o valor da thread na tela, dizendo que ela recebeu um sinal condicional, o valor do contador. Feito isso, depois que sair do laço de repetição, isso vai ser feito o número limite que foi exibido aqui em cima, 12, né? 12 vezes. E ela vai sair. Vai dar um unlock, vai sair, liberando o processo. Aqui o programa principal. Nesse caso, nós não usamos um laço de repetição para criar as threads, criamos diretamente thread 0, 1, 2, passando os números aqui. T1, T2, T1, T2, T3. Fazemos de uma forma mais simples. E chamamos o join para juntar as threads. E uma vez que tenha sido realizado todas as operações, o processamento é liberado e as threads são a variável de atributo é destruída e o mutex também é destruído, a variável condicional também é destruída e é finalizado o programa. É isso. Essas foram as nossas referências usadas nesta aula. Foundations of Multithread Parallel and Distributed Programming, de Andrews. Introduction to Parallel Programming with OpenMP, pthread e MPI, de Cook. Eu recomendo que, se você for comprar um dos dois livros, compre o último de Cook, porque ele cobre a maioria dos assuntos que nós veremos nessa disciplina. Um abraço.